A dengue, a febre da chikungunya e a febre causada pelo vírus da Zika são acompanhadas semanalmente no Brasil. Um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde acompanha, monitora esses casos. Mas o que é feito quando uma doença que também se espalha rapidamente, como a febre amarela, passa a assustar o brasileiro? As doenças causadas por vírus são o assunto do fórum de hoje. 137 pessoas morreram como consequência da dengue no ano passado. Ao todo, foram notificados quase 250 mil casos no país. E o Nordeste foi a região mais afetada. A febre chikungunya causou ainda mais mortes, 168 dos 185 mil registros. E o Nordeste também liderou as notificações. Já a febre provocada pelo vírus da Zika terminou em 2 mortes, uma em São Paulo e uma em Rondônia. Foram 17 mil notificações no ano passado, a maioria no norte e no centro-oeste do país. Para falar sobre esse assunto, estão aqui a infectologista Heloísa Rabagnani e o advogado Ricardo Mendonça. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no fórum. Eu começo já, Heloísa, perguntando o seguinte: o que é surto, epidemia, endemia, pandemia e se a gente vive alguma dessas situações hoje no Brasil? Então, vamos começar falando pela endemia. Endemia é quando você tem um número de casos de uma determinada doença, mas que ele é previsível, aquele número é previsível pelas autoridades naquele período de tempo. Quando você tem uma epidemia, é quando aquele número de casos extrapola o que é esperado numa região. Então, a gente pode falar de uma epidemia municipal, estadual. E o surto, ele é mais regional, ele é mais localizado. Então, a gente pode ter um surto numa escola, um surto num bairro, numa região muito pequena, onde você tem um acúmulo de casos de uma certa doença num curto período de tempo. Então, e ele acaba sendo um número muito mais elevado do que é esperado para aquela doença. E a gente vive algum desses casos hoje? A gente vive epidemia, né, em alguns locais, alguns estados do Brasil, de febre amarela, que está sendo realmente muito importante. Hoje é o que a gente tem de principal. A gente vê aí, Ricardo, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais, muitos casos de febre amarela. Doutora Luísa contava aqui pra gente. O que as pessoas têm direito, o que pode ir, onde que essas pessoas podem ir? O acesso amplo e universal do Sistema Único de Saúde, ele dá acesso a todo o tratamento, a medicações, desde que contemplado pela rede pública de saúde. Quando há surtos, epidemias, pandemias, endemias, o governo federal desenvolve, através do Ministério da Saúde, ações coordenadas em conjunto entre prefeituras, estados e a própria União, para que esses casos sejam controlados. Essas identificações das localidades, elas se dão por quê? Porque epidemias, determinadas doenças, elas são de notificação compulsória. Assim que as unidades de saúde, assim que os próprios agentes de saúde de família verificam que os números estão crescentes e há a existência dessas doenças de notificação obrigatória, elas comunicam, que chega ao Ministério da Saúde, que verifica o grande número e o acúmulo desses casos e ações para combate e para o controle são desencadeados. Quando a gente chega numa situação dessa que a gente vive hoje, significa que a prevenção falhou? Alguns fatores realmente falharam, né? A prevenção eu acho que é o mais importante deles. E aí a gente entra numa gama de situações que contribuíram, né? A falta de saneamento básico, às vezes a disponibilidade de vacinas. Isso tudo, a educação da população em preservar locais sem água parada. Então, tudo isso acaba influenciando para o aumento de casos das doenças. E eu acho que também uma coisa muito importante é a invasão da área silvestre, né? Então, as pessoas acabam, por não conseguirem uma moradia em área urbana, acabam invadindo as áreas de mata e tendo mais contato com vetores silvestres. Que é o mosquito nesse caso, é isso? Mosquito. A gente então está invadindo uma área que já era dominada pelo mosquito. Isso. E agora a gente tem que aprender a conviver. A gente até falava aqui antes do programa, Ricardo, sobre o saneamento. Você viaja bastante aí, principalmente pelo estado de Goiás. E esse é um problema no Brasil todo, a gente sabe, mas o que você viu de perto? O que você vê de perto? Quando nós colocamos em doenças que
que são preocupantes em termos de saúde pública, nós devemos observar não apenas as atenções de saúde pública, mas diretamente em termos de ações sociais. Vamos verificar principalmente o cuidado com o nosso lixo, com nossos aterros sanitários, que são focos de grande acúmulo desses vetores, desses mosquitos, que seja de chikungunya, dengue, febre amarela, e que estão muito próximos das nossas cidades, né? Se uma capital federal, que nós estamos próximos ao Ministério da Saúde, aos gestores de nível nacional, existe essa realidade, o que dirá nas pequenas cidades, onde os recursos ou não chegam, ou chegam de forma controlada e ainda são mal aplicados. O controle é muito mais difícil, às vezes a população muito menos esclarecida e muito mais difícil de se controlar qualquer tipo de epidemia ou uma disseminação, um surto, uma pequena escola já se torna o quê? Uma situação praticamente incontrolável. Isso é uma realidade. Então, acho que políticas públicas existem, precisam de ser melhores geridas para que esses vetores que são de ciclos programados, nós já sabemos, vier no período chuvoso, sabemos que teremos dengue, sabemos que teremos chikungunya e as políticas públicas não são aplicadas a tempo. Recursos existem, métodos eficazes existem e a população também precisa de colaborar, verificando seus quintais, verificando suas casas e até mesmo os agentes do seu meio de convívio. Você bate muito na tecla da gestão, não é isso? Sempre, porque os recursos existem, nós temos um dos melhores sistemas únicos de saúde do mundo, referência para os maiores países como Canadá, Suécia, Austrália, Estados Unidos. Entretanto, é um esforço conjunto. Quando eu digo políticas públicas, eu envolvo o município, Estado, a União Federal e a população, porque a população precisa de contribuir para que esses focos sejam controlados. Nós somos agentes do nosso próprio meio de convívio. Então, nós precisamos estar atentos e contribuir com o poder público. Falando sobre vacina, Heloísa, já que a gente está nesse quadro agora, a gente até falava no comecinho do programa, tem dengue, tem chikungunya, tem zika, tem febre amarela e tem praticamente no país todo. O que deve ser feito, o que a pessoa deve fazer? Então, a vacina contra a febre amarela, ela está no calendário regular de vacinação. A criança, ela deve receber aos 9 meses de idade e se morar numa região onde não tenha tantos casos de febre amarela, a dose pode ser única, uma só para a vida toda. No caso, se a pessoa morar em regiões que tenham ciclos de epidemia ou que se ela for para algum local onde tenha mais casos da doença, ela deve se vacinar pelo menos 15 dias antes de ir, ou no caso de ser morador de zona que tenha bastante casos, fazer um reforço a cada 10 anos da vacina. Essas doenças todas estão previstas no nosso calendário de vacinação? Não, febre amarela. Febre amarela especificamente? Febre amarela. Não temos a vacina para zika, nem chikungunya, e a vacina da dengue, ela está um pouco controversa no momento. Ainda não existe na prática? Gente. Existe na prática, mas o momento de aplicá-la é que está sendo o melhor avaliado. Continuando, Heloísa, quem deve tomar, quem não deve tomar, como é que funciona com a vacina e quem deve se vacinar? Então, como a vacina ela é feita através de vírus vivo atenuado, todas as pessoas que têm alguma doença que debilite o sistema imunológico, como diabetes, que façam uso de imunobiológicos, como artrite reumatoide, ou uso de corticoides, gestantes, pessoas que estejam amamentando, essas pessoas elas não devem tomar a vacina, porque elas têm um risco maior de adoecimento. Pacientes soropositivos para o HIV também têm que ter orientação médica. Todos os pacientes, as pessoas que tiverem alguma condição de doença pré-existente, têm que passar pela avaliação médica para ser liberada a vacina. Vacinação obrigatória no Brasil, Ricardo? Há determinados casos, desde que ela seja determinada no calendário nacional, ela é obrigatória. E em casos também específicos de surtos, epidemias, endemias, as vacinas são obrigatórias. O que é importante destacar e frisar é que as pessoas que se dão a obrigatoriedade dessa vacina, e essa pessoa ela venha a ser incapaz, o seu responsável, o seu tutor ou o seu curador, ele é responsável em caso de não encaminhamento dessa pessoa aos centros de vacinação, assim como os pais são responsáveis pelos seus filhos.
Então, é obrigatória a legislação específica e hoje não é o caso, mas já tivemos casos no Brasil há muitos anos, inclusive houve a revolta da vacina, onde havia vacinação obrigatória em domicílio. Então, hoje já vivemos uma sociedade um pouco mais adiantada culturalmente, mas há casos em que o governo ele tem a obrigatoriedade de percorrer lar a lar para poder fazer a vacina nessas pessoas que têm a sua dificuldade de locomoção. Como é que a gente tem esse problema até hoje? Heloísa, parecem doenças antigas, né? Transmitidas aí por vetores, febre amarela, zika, dengue, chikungunya. Por que a gente tem isso até hoje? Passa muito pela questão que a gente já falou da prevenção. Então, enquanto você tiver pessoas invadindo áreas silvestres para fixar moradia e, consequentemente, sem nenhuma rede de saneamento básico, como nós falamos, e também existem aquelas pessoas que não querem tomar vacina, que são contra as vacinas. Então, aí acaba fazendo um reservatório de certas doenças nessas pessoas, que a gente poderia já ter controlado, mas ela acaba sendo suscetível e daí acaba sendo o reservatório e disseminando para outras pessoas. Existe a questão também de viagens. Então, tem pessoas que viajam de um país para o outro e acaba levando doenças típicas do local de origem para o outro local, onde a população não está preparada para receber aquele tipo de doença ou de vírus. Vai desde uma política pública de habitação do local que nós vamos colocar essas pessoas, de saneamento básico, né, de não somente alocar essas pessoas, mas de dar condições para que elas vivam com dignidade e também não espalhe, não seja ele também um vetor indireto de doenças que sejam elas no nosso país ou até mesmo fora, né? Porque daí entra o conceito de pandemia. É quando você acaba tendo aquela doença disseminada para outros países. E a gente vê até o HIV, ele é uma pandemia, né? Está em todos os países. E a gente pode acontecer isso com outras doenças também. E eu acho que é extremamente relevante a comparação as políticas públicas aplicadas ao HIV, que são eficazes, a gente tem um controle bom e até mesmo deu qualidade de vida para os portadores. Hoje, a imunidade deles é extremamente controlada. Se a pessoa tiver a disposição para fazer o tratamento, ela morre de tudo, menos de HIV. Então, é um grande exemplo de como políticas públicas bem aceitas pela população e bem aplicadas pelo Estado, ela consegue atingir a sua finalidade social. O Brasil tem dimensões extremamente desproporcionais. Então, o mesmo tratamento que eu dou para uma pessoa em Brasília, em São Paulo, em Goiânia, eu preciso de levar essa política pública no Acre, no Pantanal, no Sertão, com a mesma eficiência. Ainda falando na questão, como você mesmo falou muito bem, a questão da pessoa entender o tratamento, e assumir aquele tratamento, mas assumir, antes de tudo, a prevenção. Porque também é dado meios de prevenção, principalmente no caso do HIV, e muitas vezes o que a gente vê é que não existe uma prevenção eficaz. Então, a população ela tem que estar consciente e ela tem que fazer a prevenção. Por mais que existam os tratamentos, a prevenção ela ainda é o melhor remédio. Bom, vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. Intervalo é curto, até já. O fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje são as doenças causadas por vírus. Bom, a gente terminou o bloco anterior nesse assunto e eu começo falando sobre informação, desinformação, mitos e verdades. Macaco, então, Luísa, o que a gente pode falar, o que não deve fazer? Então, os macacos ninguém tem que ir matar macaco achando que eles estão transmitindo a doença, Eles são tão vítimas quanto nós, humanos, e, na verdade, acaba sendo um sinal de alerta. Quando se encontra um macaco morto, as autoridades acabam investigando algumas doenças, entendendo que ali tem alguma situação que precisa ser investigada. O que mais a senhora recebe no consultório, que as pessoas se enganam, acham que tem certeza, mas não tem? O que chega? Então, uma questão muito frequente que chega são aquelas pessoas que são aversas às vacinações.
E aí elas acabam adotando um discurso realmente muito contundente de que não se deve vacinar, quando na verdade é justamente o contrário. A gente sabe que a população ela tem a obrigação de ser vacinada para bloquear a disseminação de doenças. Só que essas pessoas elas conseguem convencer outras pessoas que estão em dúvidas, que tenham dúvidas sobre aquela vacinação e acaba convencendo as pessoas a realmente não tomarem as vacinas, facilitando a transmissão de várias doenças. E aí a gente vê que se você for estudar e for ver o número de óbitos causados pela vacina da febre amarela, se você for levar em consideração o número de doses aplicadas, nós tivemos muito poucos óbitos e que está até abaixo do valor de referência de eventos adversos da própria vacina. Então, não faz sentido a gente evitar uma vacinação porque com medo de algum evento, né? O benefício da cobertura vacinal ele é infinitamente maior. Plano de saúde, notificação, o que a gente tem em relação a isso que pouca gente sabe, doutor Ricardo? Plano de saúde, nós temos que entender e visualizar ele como um agente complementar de saúde. As questões de cobertura de plano de saúde, teoricamente, elas necessitam de ser as mesmas coberturas que o Sistema Único de Saúde ele traz ou traria em termos operacionais. Então, todas as questões de políticas públicas de saúde, você com o seu plano de saúde, você tem o seu direito. O que nós precisamos de entender é que a Lei 9656, ela estabelece coberturas mínimas, não coberturas máximas. Então, todo o tratamento, inclusive se houver falta de vacina nos entes públicos, o plano de saúde ele é obrigado a conceder essa vacina e também faz parte até de uma lógica. O plano de saúde, imunizando os seus beneficiários, teoricamente ele terá o quê? Menos problemas curativos a serem desenvolvidos. Então isso aí faz parte até mesmo de uma estratégia do próprio plano de saúde. Caso esse plano de saúde ele venha fazer algum tipo de negativa, seja de vacinas ou de tratamentos, busque o Poder Judiciário, faça reclamação na Agência Nacional de Saúde, que o seu direito ele precisa ser preservado. É uma obrigação complementar. Mesmo assim, é uma briga no escritório, você tem casos assim? Inúmeros. Isso faz parte até do próprio regime capitalista do plano de saúde. Aí ele nega 100 e 30 pessoas acionam na justiça e conseguem. As outras 70 vão buscar no Sistema Único de Saúde a cobertura para esse seu caso. Então, isso aí é inúmero. Já tive casos de pessoas que possuíam um plano de saúde, aguardavam, por exemplo, um determinado tratamento há vários meses e de repente nos buscavam para poder compelir o Estado o pagamento desse tratamento e quando observávamos que a pessoa tinha um plano de saúde, apenas encaminhávamos, vá ao seu plano de saúde, faça o pedido e às vezes conseguia até mesmo sem qualquer intervenção judicial. Então falta um pouco de informação, precisa entender que o plano ele é um agente que assume o dever do Estado na cobertura da sua saúde, seja ela preventiva ou seja ela curativa. Agora, eu tenho essa impressão que falta informação mesmo e talvez seja preciso mudar de cultura. A gente não tem essa informação de chegar no plano, nesse tempo que a gente está vivendo de febre amarela, de surto, de epidemia, de chegar lá e falar, eu quero vacinar. Eu posso chegar e ter esse direito? Pode chegar e ter esse direito. A grande questão é que, enquanto o poder público fizer o plano por estratégia financeira e de posicionamento, ele não irá assumir essa obrigação. Com certeza, a partir do momento em que essa cobertura estatal ela não estiver sendo eficaz, com certeza os planos de saúde eles irão assumir essa obrigação. Nós tivemos isso no passado, os planos de saúde assumiram vacinação no ano passado, sobretudo de febre amarela, com grande veemência. Trata-se, na verdade, o que podemos observar, de uma estratégia do plano que, enquanto o poder público oferecer, ele se abstém. A partir do momento que o Estado for omisso, ele assume a linha de frente para que o seu custo com o tratamento seja menor. A gente falava principalmente sobre febre amarela aqui, doutora Luísa, que tem ali problemas principalmente São Paulo, Rio e uma parte ali de Minas Gerais. Quem não está nesses estados também tem que se preocupar, tem que correr ou a situação é mais tranquila?
Quem não está nesses estados e vive em estados onde a frequência da febre amarela ela é endêmica, né, ou tem muito pouco, provavelmente já tomou uma dose da vacina e está tranquilo, não precisa tomar outra. Agora, quem estiver nesses estados onde está tendo epidemia, tem que fazer o reforço com 10 anos da última dose, ou quem estiver, por exemplo, no sul, onde não temos casos, e for para São Paulo, vai precisar fazer uma dose também de reforço 15 dias antes da viagem. Essas doenças que a gente tem falado, febre amarela, dengue, chikungunya, zika, são graves? São doenças graves? São doenças potencialmente graves. Na maioria dos casos, os sintomas são brandos e a população às vezes nem sabe que teve contato com o vírus, porque passa muitas vezes por um sintoma semelhante a uma gripe. E se ela chegar a procurar atendimento médico, pode ser que faça sim um diagnóstico de alguma dessas viroses. Mas se não precisar de atendimento médico, vai passar sem fazer o diagnóstico. Casos que evoluem mais grave, habitualmente a gente chega ao nosso conhecimento, né? Justamente porque foi procurar a unidade de saúde e aí toma-se uma proporção grande. Mas o número de complicações, eles são muito menores do que o número realmente da população que teve efetivamente a doença. Quando a senhora fala dos sintomas, quais são? Dor no corpo, um amarelão na pele, mal-estar, às vezes tem uma perda de peso por inapetência, vômitos, o corpo pode ficar com manchinhas vermelhas, mas são sintomas comuns a muitas viroses, principalmente no quadro inicial. Então, dependendo de como você se apresente a esses sintomas, o médico ele vai saber direcionar e fazer a pesquisa correta do diagnóstico. Com vacina nada disso acontece? Existem casos de pessoas que foram vacinadas e mesmo assim tiveram a doença, né? A gente não tem essa cobertura, essa eficácia de 100%, mas o risco diminui muito, muito mesmo. Agora, por que isso acontece é uma questão de estudo, né? De armazenamento, transporte de vacinas. Agora, é importante nesse caso que o paciente, então, converse um pouco com o médico, né? Sim, toda a informação que o paciente puder passar, ela é válida. É que muitas vezes no começo de um quadro febril você não tem muita coisa mesmo. Então, é febre, dor de cabeça, mal-estar, que isso pode dar em várias situações. E aí o médico acaba pedindo que ele retorne dali a 24, 48 horas de observação, que ele retorne se tiver piora dos sintomas. Às vezes acontece desses sintomas se agravarem em um período mais curto e aí nós temos uma situação que fica desconfortável, porque a população não entende que esses sintomas são gerais e acaba dizendo que houve negligência médica, quando não é isso que acontece. Uma outra grande dúvida, Heloísa, uma ou duas doses aí na vida, o que você recomenda? Então, o calendário vacinal recomenda que a dose única, ela é eficaz. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Agora, existem casos que a pessoa toma ali de novo. Se tomar uma segunda vez, tem problema? Se ela não tiver problemas de saúde prévios, se for liberada pelo médico, normalmente não terá problema, depois de 10 anos. Tomou a vacina, Ricardo? Não. Você tomou uma vez ou nenhuma? Não, já tomei já. Eu estou no período ainda, mas dessa vez agora não, eu estou no período. Eu sou um nato pescador, então eu preciso estar sempre prevenido. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho do programa. Eu queria relembrar aqui os pontos mais importantes. O que a pessoa deve fazer e o que não deve fazer, Heloísa? Eu acho que o mais importante de tudo é a prevenção. Então, se a pessoa puder prevenir dentro de casa, evitar água parada, virar as garrafas e não acumular realmente sujeira, o saneamento básico, não ir para a área de matas, usar um repelente, isso é muito importante. E a questão da vacinação para os casos indicados também é muito importante. Então, verifica se você for viajar, quais são as vacinas exigidas no local para onde você vai e se calce desses cuidados. Eu acho que a gente consegue uma boa eficácia. Você, Ricardo, o que é importante, que as pessoas não podem deixar de saber? Na verdade, eu acho que precisa de cobrar das suas autoridades políticas públicas locais de saneamento básico, termos gerais e até mesmo os cuidados pessoais com você e com a sua família. A gente precisa muito de cuidar também do nosso próximo, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, cobrar deles atitudes positivas em relação a isso.
E além disso, se você tiver um plano de saúde complementar, que você cobre dele também, que lhe faça o tratamento, que se não houver a vacina, que ele te forneça a vacina. Antigamente, planos de saúde não cobria vacina de gripe. E hoje, todos eles vacinam determinadas faixas etárias contra a gripe, justamente pelo alto custo que o tratamento lhe imputava. Então, acho que a gente deve cobrar maior acesso. Os nossos planos de saúde, eles possuem cobertura mínima, não máxima. Então, vamos cobrar o que a gente paga. Se nós pagamos um valor que seja considerável, cobre dele o retorno dessa saúde que ele se obrigou por contrato a lhe restabelecer. E o demais cuidado mesmo pelas suas políticas públicas, os mesmos cuidados do mosquito da dengue tenha para a febre amarela. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no Fórum. Heloísa, muito obrigado também pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, eu agradeço também a você que acompanhou o Fórum aqui hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, mande um e-mail. Até o próximo programa. Tchau.